isso, nós temos que melhorar as condições de crédito no Brasil, né? Já melhorou muito, mas precisa melhorar mais, né? A gente, do varejo, exatamente, crédito para o consumidor, crédito para o pequeno varejista, para o pequeno comerciante, crédito para ele vender, mas crédito também para ele se equipar melhor, para ele se reestruturar melhor. Isso, de fato, nós estamos em falta. O BNDES tem que se voltar mais para essa direção, nós estamos trabalhando nisso. O cartão BNDES já é um avanço, já tem muita adesão ao cartão. O cartão BNDES, junto com o pequeno empreendedor, né, com o empreendedor individual, quantos nós já temos naquele? 2 milhões vão completar agora. Aquilo foi um grande avanço. Essa coisa do empreendedor individual é uma formalização importantíssima para a economia brasileira, para um segmento que estava totalmente fora, né? Nós temos casos maravilhosos de empreendedores individuais, são pequenos comerciantes, e a partir do momento que ele se formaliza via o cadastramento do empreendedor individual, ele cria condições também de ter acesso ao crédito. Mas eu acho que o governo, e eu quero assumir com vocês esse compromisso, eu sou presidente do Conselho do BNDES, nós vamos nos dedicar, o Humberto tem trabalhado nessa direção. Exatamente, está lá dentro do grupo, trabalhando junto com vocês, dentro do grupo do comércio, para achar soluções que deem mais acesso ao crédito para esse segmento que é importante, que são os pequenos comerciantes. E melhorar, como você lembrou bem, né, tem que, nessa discussão do cadastro positivo, nós temos que colocar o setor varejista, os CDEs, na verdade o SPC, para mostrar qual é o caminho para fazer essa adequação. Eu sou inteiramente favorável a isso. Nós não temos ainda um problema de esgotamento da capacidade de endividamento das famílias. Está longe disso. Nós estamos muito abaixo da média internacional. Agora, eu acho que a gente tem que avançar com responsabilidade, né? Para não gerar crises que os próprios Estados Unidos já tiveram, em função de um certo desmazelo na concessão de crédito. Nós não devemos fazer isso, mas nós podemos avançar muito ainda, tem muito espaço, usando o mecanismo de crédito de forma responsável para a gente expandir o mercado no Brasil. Então vamos fazê-lo de forma adequada, sempre dialogando, conversando, achando as melhores soluções. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que surgiu aqui, também com muita força, e eu sou inteiramente favorável a ele, trabalhei muito, porque antes de ser prefeito, não sei se todo mundo sabe disso, eu fui secretário de Fazenda, secretário de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte, 8 anos. Então, eu batalhei muito com os fiscais de tributação para mudar o enfoque que normalmente a fiscalização tem, né? Aquele enfoque exclusivamente arrecadatório, exclusivamente penalizador da atividade produtiva. Então, mudar isso. Quer dizer, a fiscalização tem que ser orientadora, ela não pode ser punitiva, ela tem que orientar. Punir só em último caso, porque o comerciante, o industrial, o empresário que está formalizado, esse de saída merece elogios, porque ele formalizou a atividade dele, significa que ele está disposto a pagar imposto. Se ele não tivesse, ele não tinha aberto a empresa. Quem abre empresa é porque quer pagar imposto, né? E se ele quer pagar imposto, o fiscal tem que ajudá-lo e não atrapalhá-lo. Isso é uma guerra, isso é uma luta, mas melhorou muito. Eu acho que tem melhorado muito, ainda falta muito para melhorar. Simplificar a tributação é fundamental. E fazer, eu não acredito numa grande reforma, mas essa questão do ICMS tem que ser resolvida. Da forma como está posta hoje, é insuportável, é impossível. As empresas sofrem, são 27 legislações diferentes, é uma coisa insuportável. O que se gasta de energia, de tempo e de dinheiro, né, para você mobilizar os seus departamentos de contabilidade, para atender aquelas legislações todas, e o prejuízo que isso dá para o Brasil como um todo. Então isso tem que ser superado. Nós estamos trabalhando, já desde o ano passado, na aprovação de uma emenda que vai unificar o imposto interestadual, né, a alíquota interestadual, ser uma só no Brasil inteiro. Isso por si só já vai ajudar demais, além de melhorar a questão dos portos, que hoje está entrando produto importado com a tributação mais barata do que o produto fabricado aqui, o que é um absurdo, injustiça. Então isso tudo está bem encaminhado, mas nós vamos precisar aqui também, mais uma vez, do apoio do setor organizado, para, junto ao Legislativo, nos ajudar a aprovar essa alteração. Essa é fundamental e nós vamos fazê-la logo. Quero crer que no primeiro semestre desse ano a gente consiga aprovar, né? Já é uma importante coisa. A modernização
do setor de varejo, que passa também, em alguma medida, por uma adequação da legislação, eu acho que é outro ponto, né, Humberto? Nós temos conversado que precisa de atenção grande do governo, né? A etiqueta eletrônica, modernização dos procedimentos de pagamento, tudo isso pode ser feito e já deveria ter sido feito para nos colocar em nível de igualdade com o varejo internacional, né? Alguém falou aqui, e eu me lembrei que ontem eu fui na Apple Store. A gente sempre vai, né? Ver se tem alguma novidade. E vi mais uma vez funcionando esse mecanismo. Você, o vendedor, você dá o cartão de crédito, ele passa ali, acabou, pagou, te dá o recibo na hora ou manda pelo seu e-mail, o que é uma coisa fantástica. Já melhorou, porque nós já temos nota fiscal eletrônica, foi um grande avanço, mas ainda é muito pouco diante do que está à disposição da gente. Hoje o elenco à disposição do comércio e dos empresários nessa área de tecnologia é muito grande. Nós estamos usando pouco disso ainda, temos que usar muito mais. Contem com a gente, façam projetos de simplificação, usando, mesmo que tenham que usar produtos importados, podem acessar o Ministério, nós podemos fazer o que é chamado ex-tarifário, né? Reduzir a tarifa de importação, se for dentro de um projeto de modernização, é perfeitamente possível, compatível com a lei, não tem nenhum óbice nisso, e a Camex, está aqui o Emílio, que é o secretário executivo da Camex, tem feito isso para a indústria, então pode fazer perfeitamente para o setor de varejo. Finalmente, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Eu queria lembrar que nós temos em andamento a questão da desoneração da folha de pagamentos, não está esgotada. Nós fizemos no Plano Brasil Maior, no ano passado, para alguns setores. Um deles foi o setor de informática, que foi lembrado aqui, e que ajudou demais o setor de informática, bem entendido, o setor de software, né, da produção de programas, então ajudou demais. E também para call center, foi incluído agora, na medida provisória, call center, a redução, a transferência de base tributária saiu de folha para faturamento e eles tiveram uma expressiva redução de tributos para isso. Eu acho que o varejo como um todo devia se debruçar nesse tema junto conosco. Vamos estudar a melhor forma de fazê-lo, porque folha de pagamento tem um peso muito grande no comércio, né? É um dos itens, talvez, não sei se, certamente não é o maior, mas é um dos itens de custo dos mais importantes da lista. É o maior, né? Em alguns setores é o maior, supermercados, etc. Então, se a gente puder montar uma equação, como nós montamos para esses outros setores, que desonere, isso vai facilitar demais, vai melhorar para contratar, enfim, é um grande avanço. Então, acho que esse ano de 2012 nós devíamos ter, além disso tudo que eu falei, que são pontos de convergência do setor com o governo, nós devíamos ter também essa tarefa, esse desafio. Vamos tentar achar um modelo de desoneração da folha de pagamento que seja compatível com o desejo do setor, que não provoque prejuízos na arrecadação da receita, né? da Previdência. Nós também não podemos gerar um déficit da Previdência, mas eu acho que isso é perfeitamente equacionável. Enfim, meus amigos, falei demais, tentei responder a tudo. Sim, perdão, deputado, me lembrou, ele falou da China, porque eu esqueci de anotar aqui. A questão da China nos preocupa, mas deixa eu falar duas linhas sobre isso. Primeiro, a China está reduzindo o seu crescimento, mas é uma redução, como diriam os americanos, é soft landing, né? É bem suave. Vai crescer, no último trimestre do ano passado, cresceu 8,5% a economia chinesa, que é o maior crescimento do mundo, vai continuar sendo sempre. O que nós estamos imaginando é que não impacta muito a nossa balança com eles, porque o que nós estamos vendendo para a China é minério e commodities agrícolas, né? Produtos, enfim, do setor de agronegócio. Esses aí não vão ser atingidos, até porque o ajustamento que a China está fazendo é de maior promoção da renda interna, distribuição de renda, crescimento do consumo interno, e isso significa que os chineses vão continuar se alimentando cada vez mais, tem um espaço grande para ocupar. Minério é que pode ser um pequeno problema no início, mas eu vi agora as previsões da Vale do Rio Doce. O primeiro trimestre desse ano, eles estão trabalhando com uma previsão bem conservadora, talvez tenha um certo impacto,
mas depois do primeiro trimestre volta a crescer a exportação de minério para a China e os preços voltam a subir. Então, eu acho que no decorrer, ao longo do ano de 2012, equilíbrio de novo, nós não vamos ter nenhuma ruptura do nosso saldo comercial com a China, o que seria muito ruim para nós se acontecesse, né? A nossa relação com a China é uma relação boa, ela é meio paradoxal, porque de um lado é o nosso maior parceiro, é o maior comprador do Brasil hoje é a China, e de outro lado não deixa de ser nosso competidor, né? Principalmente na indústria de manufaturados, e nós temos de alguma forma que cuidar disso, sem fechar mercado, que é uma coisa ruim, né? Fechar o mercado não é a melhor solução. Hoje ainda, conversando com os jornalistas do Wall Street Journal, nós trabalhamos muito nessa linha, nessa tese. O que nós queremos é recuperar a competitividade da indústria brasileira, agregando inovação, agregando capacidade tecnológica, mas sem tirar a competição. Sem tirar a competição. Indústria que não compete, não serve para nós, ela tem que ser competitiva, né? É verdade, sempre lembrar isso é bom. Então, agregar inovação e conteúdo tecnológico é um programa de longo prazo, isso não vai ser feito da noite para o dia. Um passo importantíssimo, está me lembrando a Luísa aqui, foi dado esse ano com o lançamento desse programa novo, que é o Ciências Sem Fronteiras, que a presidenta Dilma lançou. Nós vamos colocar, em 4 anos, nós vamos colocar no exterior 100 mil bolsistas brasileiros de pós-graduação. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem 5.500, só 5.500 brasileiros estudando em bolsas em universidades fora do país. É muito pouco para um país do tamanho do Brasil. Então nós vamos colocar 100 mil. Os primeiros 5 mil já estão chegando agora nas universidades dos Estados Unidos e da Europa e vão ser em 4 anos 100 mil mestrandos, doutorados e pós-doutorados. Basicamente na área de ciências exatas, né, e de ciências biológicas, que é o que nós mais precisamos, na área de engenharias, das ciências aplicadas e na área da biologia. Então, isso vai significar que nós vamos ter mão de obra qualificada para dar o salto tecnológico. Então, essas coisas estão caminhando, estão em andamento. A gente quer que elas andem rápido, mas às vezes demora mais do que a gente gostaria. Eu diria que é um processo, e o processo está andando. E é fundamental nesse processo que a gente mantenha, e aí quero encerrar dizendo isso, essa parceria, esse diálogo, essa compreensão que existe hoje. Talvez esse seja a grande novidade, vamos chamar assim, do modelo brasileiro. Tem uma enorme convergência entre o que o povo quer, o que o empresário trabalha, o que o governo pensa. Isso tudo convergindo, nós vamos ter sucesso, com toda certeza, como já estamos tendo agora. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho.